Olá, sejam bem-vindos ao Projetalks, o podcast da Projetual. Eu sou a Milena Mancini, sou consultora de marketing, especialista em marketing digital. Sou diretora aqui da agência desde 2003 e hoje eu tô com uma convidada mega especial. Eu sou fã. Janice Zanata, deixa eu te apresentar, perfumista, aromaterapeuta clínica e diretora executiva da Good Smell Estúdio Olfativo, empresa através da qual eu conheci teu trabalho, né? É verdade. Então, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada a você por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei, com o resultado do teu trabalho, eu fiquei encantada por um cliente que temos em comum. Mas pelo teu conteúdo, eu fiquei encantada na palestra que você deu lá no Comunicoia, né? Da experiência olfativa aplicada na arquitetura. Foi sensacional. E aí, hoje a gente vai falar nesse tema inteligência olfativa. Basta sentir. Basta sentir mesmo. Será que todo mundo tem essa percepção de separar aí conceitos, né, Janice? Vai além do sentir. O teu trabalho eu achei tão profundo naquela palestra. Então, eu queria que tu te apresentasse livremente, falasse do teu trabalho, da tua experiência, que daí, por consequência, você com certeza vai nos dar uma aula de sensorial. E tudo isso que diz respeito ao sensorial agora está em voga, né? No marketing, na arquitetura e no design, enfim. Então, sinta-se à vontade para apresentar o teu trabalho. Puxa, bem, eu primeiramente quero agradecer novamente, me sinto honrada com o convite, para mim estar aqui falando sobre o meu trabalho com você, uma pessoa que também a admiração é mútua, pelo teu profissionalismo. Então, Milena, aí é que você falou uma coisa que é bastante pertinente ao iniciar a conversa sobre esse assunto, porque apesar de amplo, ao mesmo tempo ele afunila algumas questões de entendimento que são muito proeminentemente não entendidas no trabalho do marketing sensorial olfativo. Porque muitas vezes as pessoas subentendem que marketing olfativo é simplesmente um cheiro bom. Isso é completamente equivocado. As ações de marketing elas são independentes do olfativo. E quando em conjunto só, é que elas formam uma ferramenta de comunicação. Então, não tem como você colocar um cheiro aleatoriamente se não tiver um estudo de briefing, de segmento, de tudo o que condiz, né, para aquele projeto, para então você inserir uma identidade, uma assinatura olfativa condizente com aquilo, claro, com o ambiente, com a marca, né? Então, muitas vezes, o que ocorre? As pessoas, nessa ânsia, né? Porque, como você disse, está em voga hoje o sensorial, ele está em parte, ele está num avanço assim, acelerado em muitos segmentos, né? De eventos sociais, corporativos, muitas vezes vem complementar todo um projeto de empresa onde tem já o branding, mas tem o visual, mas aí puxa o olfativo, que faz um casamento perfeito. Exato. Mas o fundamental aqui é o sentir, né? O basta sentir, de fato. Porque se você analisar que o nosso olfato ele está ligeiramente, não, automaticamente ligado ao nosso sistema emocional, que é o nosso sistema límbico, né, que é uma parte do cérebro que vai diretamente, é o único sentido que vai diretamente ao sistema nervoso central. Então, ele não nos dá a segunda chance. Quando você chega num ambiente e reconhece, eu sempre digo que um projeto sensorial olfativo bem aplicado é aquele onde, pela fragrância, você não é simplesmente lembrado. Eu costumo até brincar que, no meu caso, você não precisa ser visto para ser lembrado. Exatamente. Então, na contramão da ordem geral,
eu digo assim que ser lembrado não é o nosso foco do trabalho, mas sim você ser reconhecido. Reconhecido, é verdade. Uma coisa é você chegar num ambiente com todos os exemplos que nós já temos assim no mercado, de marcas famosas, Osklen, Martin, Elis Blanc, Farm, essas empresas que já investiram nisso há muito tempo, né? Elas são citadas como referência de quê? De ser reconhecidas. Claro. Elas não são só lembradas. Claro. Né? Por exemplo, é impossível você chegar em qualquer lugar, se você sentiu o cheiro da Amy Martin, que imprimiu isso há 15 anos, você já reconhece que é ela. Claro que nós temos que cuidar também, que há toda uma ânsia de contratipar cheiros de marcas famosas, o que compromete demais o resultado do projeto quando você copia. Ou seja, eu quero o cheiro da Amy Martin na minha loja. Daí você vai lembrar da Amy Martin. Exatamente. Aí você vai dizer, poxa, a Amy Martin, mas eu estou num hotel. A Amy Martin, mas eu estou numa loja de lingerie. Não, e que sentido faz, né? Eu querer que a pessoa, ao entrar no meu estabelecimento, lembre de outra marca. Mas, Milena, aí você tocou no ponto nevrálgico. Na tua dor. Porque é onde muitas vezes nós, nesses 18 anos de empresa, nós temos que apagar alguns incêndios olfativos, que eu digo assim, tem o carnaval olfativo, que eu brinco, né? O que é um carnaval olfativo, Janice? É chegar, por exemplo, numa empresa e as pessoas trazerem para o seu universo particular o que eles querem colocar na marca. Então, a gerente gosta de canela, a secretária gosta de lavanda, o subgerente gosta de limão, o diretor da empresa gosta de strawberries. Então, você não chega na empresa, são tantos cheiros. Não identifica nada. Daí eu digo o carnaval olfativo. Aí a Rudismel tem que chegar lá, tirar todas as varetinhas de todas as mesas, né? Fazer aquela neutralização. Para você dizer assim, gente, então é assim, quando você quer uma fragrância para uma empresa, há que se tomar cuidado para não trazer para o universo pessoal. Claro. Por exemplo, tem muitas coisas que chegam ao nosso saque para buscar projetos, que a primeira coisa que eu tenho que explicar, quando vai chegar na ficha de briefing, é que elas começam a citar os perfumes que elas gostam. Pessoalmente. Pessoal. Tá. Então, esse outro ponto que eu já tenho que falar na primeira reunião. Pessoal, Chanel, J'adore, tudo isso que vocês amam é para você. Agora, a tua empresa, nós temos que alcançar um escopo de público enorme. Né? Exatamente. Eu já tenho projetos, por exemplo, que eu tenho que alcançar por dia 50 mil narizes. Então, são projetos... Gostos muito diferentes. Muito. Então, você tem que saber trabalhar essa família olfativa com, por exemplo, um escopo de um público muito amplo. Você não pode fazer sinergias, no sentido técnico, da pirâmide olfativa, dos acordes, muito complexos, porque nós temos que, nessa parte da formatação de um projeto desse escopo, nos mantermos na base de uma agradabilidade enorme. Por exemplo, qual é a família olfativa que tem maior escopo de aceito? O cítrico. Então, quando tem um escopo de público dessa dimensão, vamos trabalhar cítrico floral, vamos fazer uma coisa que a maioria gosta. Né? Não temos como errar nesse aspecto. Não posso ser tão estreito. É diferente, por exemplo, se eu vou fazer um projeto pontualmente para uma joalheria, né? Que vai ter um fluxo muito menor. Muito menor, e que eu posso estar, assim, digamos, avançando, ou então me aprofundando mais nesses acordes aromáticos, de uma forma não mais sofisticada. Não quero dizer que a outra não é, mas eu consigo usar mais notas. Mais refinado. Isso, assim, no projeto. Aí eu consigo fazer esse aprofundamento. Não, e deve ter outra coisa, deve ser uma equação complicada, porque quando você falou do montante de narizes, eu também pensei no momento desses narizes, né? Ou seja, o projeto é para que uma coisa é o momento de estar escolhendo uma joia, outra coisa é um momento ou da área da saúde, que a gente conversou numa outra oportunidade, né? Estou passando por um tratamento. Sim. Então, também você tem que entender muito, Janice,
você falou do sistema nervoso central, sistema límbico, etc., e das emoções, você tem que entender muito sobre o que cada cheiro desperta nas pessoas, né? Sim, por Fala isso. sobre isso. Porque daí é assim, né, Milena? Eu sempre digo, há que se ter cuidado, né, para separar, porque são várias coisas, sabe, Milena, que no trabalho de uma perfumaria, numa condição de perfumista, você tem que estar sempre esclarecendo pontos que às vezes passam desapercebidos no entendimento do público. Porque uma coisa é a essência, outra coisa é a fragrância, outra coisa é óleo essencial, outra coisa, quer dizer, são coisas, por exemplo, terapeuticamente, se nós formos trabalhar emoções, eu só posso trabalhar com óleos essenciais, que são os extratos naturais de plantas aromáticas. Você vai aplicar em hospitais, em clínicas odontológicas, né, em clínicas onde a pessoa, o paciente, o cliente chega tenso, para uma cirurgia dentária, para um exame invasivo. Né? Então, você pode estar colocando aí um projeto, né, funcional, utilizando o quê? Óleos essenciais terapêuticos para aquele fim. Que tem comprovação científica de que... Trabalha, né, as emoções, que dentro por exemplo, da aromaterapia, essa particular aplicação está engrenada dentro da psicoaromaterapia. Né? Então, a psicoaromaterapia trabalha através do olfato, tanto é que é um protocolo que só se usa por inalação. Isso. Por causa que é através do sistema límbico que você vai decodificar o campo emocional. Então, as pessoas têm que entender que quando você vai trabalhar a emoção, você não pode aplicar topicamente. Nós estamos falando de uma parte da aromaterapia que exige inspiração, tem que ser muito bem feito para você alcançar resultado. Entendi. Uma coisa que tu falou ali no início, eu só queria resgatar, né, para a gente poder passar para o próximo tópico, é que essa assinatura olfativa, ela faz parte do branding, quando a gente fala de marcas, porque aqui mesmo na agência é comum a gente ver, enfim, empresários ou pessoas que querem investir em desenvolvimento de marca, acharem que o branding é uma identidade só visual. Pois é. Né? Na verdade, a identidade visual é um dos elementos que compõem o branding. É um dos pilares, né? Tem vários. Tem o visual, principalmente o visual, a gente, por exemplo, tem projetos que imediatamente eu peço o visual para ela me mandar, porque isso inspira a cor, por exemplo, né? Os projetos que envolvem cor e cheiro, é muito importante que eles estejam muito bem canalizados. Claro. Né? Então, no meu trabalho, eu sempre digo, nada passa desapercebido, porque ele é muito sutil, ele é volátil. Você tem que estar muito bem sintonizado com o objetivo e aprofundamento de estudo. Porque não é simplesmente colocar um cheiro no ar. Por isso que a identidade é exclusiva para cada empresa, né? Exatamente. Janice, que a Good Smell faz, no caso. Porque a gente jamais, por exemplo, eu agora acabei de ter dentro do meu, se eu abrir agora o meu telefone, uma pessoa pedindo um cheiro de uma empresa que ela recebeu de brinde pela Good Smell e ela quer comprar. Eu não posso vender. Claro. Esse cheiro não é mais da Good Smell, é do cliente. Aí o que a Good Smell faz? Passa o contato do cliente para ele solicitar a nossa produção, para ele vender ao cliente dele. Claro, entendi. É assim que funciona. Não tem como a Good Smell, tu já pensou se todos os projetos que nós assinamos, nós vendêssemos? Claro. Aí não dá. Não faz sentido a exclusividade, né? Claro. E assim, se eu resolvo, eu entendi, eu tenho um estabelecimento, seja um comércio, uma empresa, um hospital, um hotel, né? A aplicação é múltipla. Mas eu tenho uma empresa e eu resolvo, não, Janice, eu já tenho um branding de identidade visual, de arquitetura, disso, aquilo bem estabelecido, eu quero evoluir, quero também ter a minha identidade olfativa na minha empresa, ok? Aí eu entro em contato contigo. Quais são as estratégias de implementação para que dê certo? Ou os passos, como que funciona? Porque você citou rapidamente ali um preenchimento de briefing, né? Então, como que é esse processo de desenvolvimento e implementação? Bem, é uma pergunta bastante pertinente e importante, porque a primeira coisa que a gente faz é uma chamada, a gente tem um contato para entender o que esse cliente busca verdadeiramente,
Mistério falar que muitas vezes também tem os curiosos, Claro. tem os concorrentes, tem os investigativos, Claro. mas a gente percebe, por isso que a gente optou por ter essa primeira videochamada, porque a gente já sente, se O real verdadeiramente... interesse. Não, a gente já sente, porque uma coisa que a Gudismel tem 18 anos, então com isso a gente é referência em muitas coisas, e às vezes as pessoas querem ter como que a gente trabalha e tal, então isso aí a gente teve que montar uma estratégia para evitar a especulação. Claro. Não é nem pelo fato que eu sempre digo conhecimento, quem tem não tem que ter medo de passar. A questão que, no meu caso, é que eu não tenho tempo para perder com pessoas que só querem especular. Porque eu tenho uma agenda frenética, então eu tenho que cuidar do meu tempo. Claro. Né? E eu sou muito rigorosa nessa coisa do primeiro contato, porque eu que tenho conhecimento. Não adianta eu colocar minha assistente, minha secretária, não adianta. Então, isso cai sobre mim. Né? Então, o que acontece? O que você me perguntou mesmo que me escapou? Quais são as etapas dessa implementação? Aí, esse primeiro contato, a pessoa diz, olha, ela fala bastante, ela pede, eu peço normalmente 3 palavras que estejam no conceito, no pilar, no desenvolvimento dessa empresa, a história de como começou, Aí, dando tudo certo, aí entra meu comercial que vai enviar a nossa proposta de trabalho. Nessa proposta de trabalho, ele vai ter orçamento, ele vai ter a explicação de como trabalhamos, referências desses 18 anos de clientes que já fidelizamos. Né? E daí segue, Janice, dando devolutiva, vamos ficar... Nós temos planos, nós temos o plano semente, nós temos o plano caule, nós temos o plano fruto. O que acontece? A semente, o caule e o fruto vai evoluindo, no caso, o semente é a criação da identidade de desenvolvimento em 1 litro da fragrância. O caule já é isso, mais 50 brindes. O fruto já tem maquinário automático para colocar em espaços físicos. Já é a nossa tecnologia. Então, vai se completando. E uma coisa linda que eu vi que você entregou para esse cliente que nós temos em comum, nossa, tinha toda uma ficha descritiva daquela identidade, então isso remete a isso, a gente usou aquilo por causa disso, desse pilar da marca. Sim. Então vocês também entregam todo não sei como é que vocês chamam, né? Mas nós entregamos essa, porque a gente tem que fazer esse casamento do que o cliente está buscando, e esse mergulho de marca é muito significativo para nós, perfumistas, porque, sob algum aspecto, ele delimita a família que eu vou trabalhar, olfativa. Né? Então, por exemplo, eu não posso colocar notas doces em bares, não combina. Eu colocar notas abaunilhadas em toaletes. Então, tem coisas que você tem que saber o que você está provocando. Claro. Ou melhor, o que você quer repassar ao seu cliente através do olfato. Por isso que eu te digo, não dá para chutar. Porque muitas vezes você pode errar feio e afastar esse cliente. Como eu falo por experiência própria. Eu já cheguei em lojas, ambientes, situações e bares e tudo mais, em que eu fui embora por causa do cheiro. Com certeza. Muito forte. Né? Outra coisa que também no meu trabalho faz muito, por isso que a gente fala em ambientação na arquitetura, é a luz. Né? A luz é uma linguagem que, dentro da ambientação sensorial olfativa, é um casamento que responde muito bem quando bem casados. Eu posso chegar numa loja que está muito bem aromatizada, ela pode estar extremamente bem decorada, mas eu posso estar com uma luz extremamente errada na face desse cliente, posso estar com a minha atendente de mau humor, eu posso estar com a música altíssima, não adiantou nada ter o cheiro bom. É sempre em conjunto, um conjunto, então, né? O marketing sensorial auditivo, olfativo, o da ambientação, um casamento, Milena. Não, eu digo sempre que um projeto bem feito, ele é uma orquestra. Você tem que estar tocando ali a batuta, né? Para fazer a entrega, para fazer a entrega de uma forma que não decepcione o cliente, né? Claro. Mas vocês atuam bastante até com arquitetos, né, Janice? Porque justamente para dar esse casamento perfeito, eu tenho visto assim não sei se é uma tendência ou se eu que descobri há pouco tempo, mas eu vejo muito esse interesse da arquitetura em explorar outros sentidos agora, né? Nossa, muito. Nós estamos sendo muito procurados por arquitetos, né? Principalmente para fazer essa ambientação, né? Porque daí o arquiteto já tendo
esse conceito do que o cliente quer, a gente fez essas parcerias, e aí ele já apresenta as famílias olfativas que combinam com esse ele universo. já apresenta a solução ali. Para complementar, a gente tá bem avançado nesse ponto com a arquitetura, está dando muito certo. Que bacana. Outro segmento, assim, eu aprendi contigo um conceito aqui, ó, projeto sensorial gourmet. Eu não sabia o que era. E aí agora você trouxe a questão de não usar cheiros doces em bar, né? Então eu queria que você explicasse para quem não sabe o que é um projeto sensorial gourmet e na sequência o que é um projeto comercial estético. Sim. Tá? São 2 termos que são novos para gente que não é da área. Entendi. Mas faz todo sentido. Sim, porque o que acontece? O projeto sensorial gourmet, né, Milena? Quando a gente come muito pelo nariz, né? Então, primeiro. Quando você vai, principalmente em restaurante italiano, por exemplo, é impossível não sentir o cheiro do queijo com molho vermelho e tudo mais. Então, o que acontece? Quando nós falamos em projetos sensoriais gourmets, nós estamos falando de projetos que exigem um estudo do... Primeiro, qual é essa cozinha? Ela é japonesa, ela é italiana, ela é árabe, ela é libanesa, ela é vegana. Tudo isso tem que saber, porque as notas que eu vou ter que usar no projeto olfativo, eu quero ambientar meu bar, ou então o meu restaurante, eu vendo cachorro quente. Tá, eu tenho que trabalhar notas em que combine, né? Mas nunca amadeiradas, que não dá. Eu tenho que trabalhar notas frutais, eu tenho que trabalhar notas cítricas. Por quê? Porque aguça as nossas papilas gustativas. E o que a gente quer com isso? É ativar, né, as papilas gustativas justamente para ativar a venda. Claro. Né? Claro. Então, por exemplo, eu tive um cliente por muito tempo, uma rede muito importante, inclusive, que eles queriam ativar a venda de cappuccino no food service, no espaço do food service. Então, lá, o que nós colocamos? Nós colocamos um cheiro de torta de limão. Ai, que delícia. Foi um sucesso muito grande. Teve um aumento de vendas, o pessoal começou a pedir. Inclusive, a torta de limão entrou no cardápio por causa do cheiro. Porque daí todo mundo, tem torta de limão? Tem torta de limão? Claro. Mas não tinha torta de limão. Mas então vamos colocar a torta de limão, entendeu? Claro. Então, às vezes, é uma recorrência, porque o olfato ele nos guia. Desde quantos anos que ele nos guia, o homem da idade da pedra. Então, é um sentido que absolutamente tem a ver com as emoções, ele te guia. Muitas vezes tem situações em que você está meio triste ou meio cansado, daí um pouco você coloca um cheiro no ambiente que possa te levantar um alecrim, você pode colocar um gerânio, um cheiro de lavanda. Isso ajuda a você despertar as emoções. Certo. Que às vezes estão lá acumulados, num dia de chuva, cansado. Ontem mesmo, quando eu cheguei em casa, que eu vi que estava aquele dia, 2 dias chovendo. Triste. Falei, eu vou colocar canela na minha sala. Já mudou a energia. Coloquei um cheiro de canela, menina, parece que aqueceu a casa, já deu outro astral, já me senti melhor. Então, eu acho que realmente tem a ver, porque eu testo essas coisas primeiro na minha casa. Entendi. Para ver se realmente... Porque tem coisas que você tem que empiricamente saber como que é. Claro. E, de fato, os cheiros, eles interferem nas emoções, Milena. Totalmente. Não tem como negar isso. E emoção interfere em consumo, né, Janice? Interfere. Os cheiros que vendem, né? Exatamente. E o projeto comercial estético? Então, o comercial estético é assim, é você chegar, por exemplo, em lojas, né, empresas que tenham vários segmentos, de lingerie, de lenço, camisaria, modas autorais, né, clínicas estéticas. Então, são cheiros que daí você já cai num público rotativo, onde você tem que estar muito bem atento à família olfativa que você vai usar, para não ter o impacto de cansar o olfato. Que eu possa ficar ali um tempo. Pode ficar ali um tempo. Normalmente eu oriento meu cliente
Na fidelização de marca, o que é? É você deixar o teu cliente sair com a tua marca na mão. Então, um brindezinho com a tua logomarca. Com certeza. Esse cliente vai deixar no carro, ele vai estar com tua marca na mão. Então, eu sempre oriento meus clientes nas mentorias, porque os nossos projetos são mentorados. Sabe? Perfeito. A gente simplesmente não larga um projeto e tchau. A gente mentora, a gente orienta, depois tem um segundo call, tem o acompanhamento durante o projeto. Eu até ia comentar isso, Janice, mais para frente, mas aproveitando o teu gancho, não é só o desenvolvimento dessa identidade, né? Depois tem como que isso vai ser usado no dia a dia. Exatamente. Se não for aplicado corretamente, não vai... Né? Aí... Principalmente em hotelaria, por exemplo, todos os hotéis que a gente implanta, a gente dá treinamento de governança. Não há como... Veja, nós estamos falando num universo, Milena, em que as pessoas não sabem lidar, né, com uma identidade olfativa. Muitas vezes elas pensam que é um frasco de cheiro. Exato, é muito novo para elas. Né? Então, se você não tiver essa intercalação de treinar, essa predisposição de explicar que você não está mais com um frasco na mão, você está com uma marca na mão. É verdade. E daí, quando você está com uma marca e que essa equipe entende, o resultado é outro. Completamente diferente, porque eu sempre costumo dizer, não adianta fazer um investimento num projeto de identidade olfativa e deixar ele na gaveta. Então, não invista. Claro. O cheiro, quando você investe na criação, produção e desenvolvimento de uma identidade olfativa, o que você tem que fazer? Deixar ele no ar. Óbvio, Cheiro não se imagina. Botar nos 50 mil narizes, né? Não dá. O cheiro, você não imagina um cheiro, você simplesmente sente. É verdade. Aí é que está o basta sentir. Porque tem coisas que você sente e dali eu já tive vivenciais de cursos, de palestras, de mentorias, em que eu faço, que eu passo, né, a roda de cheiros, que eu chamo, e as pessoas assim me expressarem as mais incríveis emoções. Uma chora, a outra lembra da casa da avó, a outra lembra da infância, não sei aonde, a outra lembra do ex-marido, daí não quer mais, nunca mais ver esse cheiro. Então, não tem como fugir, porque o cheiro, ele não lembra só, ele traz o momento. A partir do momento que você sente um cheiro, você pode ter 5 anos de idade, se esse cheiro hoje chegar na tua vida, vai te relatar o momento que você sentiu. Não simplesmente o cheiro. Vai trazer a cor, a pessoa, aonde você estava, o que você estava fazendo. É verdade. É uma coisa impressionante. Então, eu tenho coisas que eu sempre digo, não cabe a mim explicar. É a neurociência. Né? O nosso cérebro, ele decodifica e ele não esquece mais. Você lembra daquela palestra tua que eu assisti? Você deu, né, 2 frascos ou um frasco para 2 pessoas e perguntou o que elas sentiam. E uma falou que se sentia abraçada. Ela falou, me sinto abraçada com esse cheiro. Isso é bem impactante, né? A pessoa não fala assim, senti um cheiro doce. Não, a pessoa falou que se sentiu abraçada. Então, foi total na emoção. Eu penso definitivamente, eu até estava falando ontem com a Cibele, que é a minha assessora mais direitinha, assim, eu falei que definitivamente o meu trabalho, cada vez mais, por isso que eu estou aqui até buscando, comentei contigo, eu vou ter que fazer essa coisa empírica. Porque eu percebo que quando eu tenho essa demonstração de explicar, de pegar uma fruta, de sentir, de ir no local, as pessoas entendem mais, porque daí desperta nelas aquilo que talvez estivesse adormecido. É que daí tu torna real, é como se tu tangibilizasse uma coisa. Exato, você usou a palavra certa, porque senão fica tudo misturado e as pessoas... Fica confuso. Fica confuso, porque muitas vezes você diz assim, esse cheiro é bom, né? Mas um cheiro não basta ser bom. Primeiro ele tem que saber onde é que ele está sendo aplicado, para quê, com qual fundamento. Isso eu estou falando em projeto olfativo. Tá? Claro. Então eu digo sempre assim, não é simplesmente um cheiro ser bom. Tem muitos cheiros bons. Agora, a forma como você vai decodificá-los dentro de uma aplicação de marca, aí é que são os outros 500, como dizia antigamente. Você não tem como pegar simplesmente, se eu for pensar, Janice, você diz para mim, quantos cheiros que você gosta e tal? Eu tenho mais de 30 cheiros que eu adoro. Agora, se você perguntar aonde que eu vou aplicar esse cheiro, no momento nem lugar, porque eu não tenho
uma vertente onde eu tenho que comunicar com o meu público diariamente, onde eu tenho que estar ali, que eu sempre... Identidade, já está o nome, olfativa. Então, eu costumo perguntar sempre para as pessoas, quantas carteiras de identidade você tem na bolsa? Daí ela fala, claro que é uma. Daí eu digo, pois então, a marca é exatamente isso. Claro. Se você hoje colocar canela, amanhã lavanda, depois gerânio, depois você nunca vai identificar. É lógico. Então é onde Não cria memória. onde o grande problema, Milena, que eu percebo até do que nos busca enquanto empresa, é que eles têm um entendimento errôneo de que um cheiro, né? Você pode chegar numa casa de fragrância, Milena, e comprar qualquer cheiro que você quiser. Nós temos opções 1000. Agora, identificar, lembrar, né? Fidelizar uma marca por uma identidade olfativa, aí nós vamos ter que adentrar em um outro campo. E tu falou sobre fazer o investimento e deixar na gaveta, né? E daí eu queria aproveitar e te perguntar, como você falou que você faz a identidade, depois você faz as mentorias, acompanha a implementação, etc. O investimento é vitalício? É vitalício. Você investe só uma vez. E aquela identidade é aquela identidade, e depois nós temos o laboratório próprio, né? Então nós podemos fazer essa extensão de marca em velas, em home sprays, em sachês de carro, em coisas que você possa estar trazendo, né? O que eu digo, a mão do cliente, porque eu sempre digo, quando um projeto olfativo tem sucesso, as pessoas começam a pedir o cheiro. Exatamente, claro. Então, quando elas começam a pedir o cheiro, pode saber que deu certo. Porque daí elas querem o quê? Levar para casa. Elas querem botar na casa delas, elas querem colocar no carro. Fazer parte do dia. E que melhor do que fazer parte do dia do teu cliente. Pense bem. É uma coisa que eu sempre digo, o investimento, ele é uma vez só. Em compensação, você tem aí uma vertente para a força vital da tua marca. Você tem as datas comemorativas, onde dá para inventar protocolos para você fazer esse vivencial junto ao teu cliente, mandar um kit mídia, alguma coisa que diga assim, nossa, tá aqui o meu trabalho, o que eu represento a nível olfativo, entendeu? Nossa, que lindo. Tu vai falando e eu vou pensando em tanta coisa. Você falou sobre você ter 30 cheiros pessoalmente que você, né, curte. Chega a acontecer um distanciamento tal do teu gosto pessoal, da necessidade do cliente, que você chega a desenvolver identidades que você mesma não aprecia? Não aprecia? Mas 100% sim. Porque na identidade visual, que é a minha área, acontece. Acontece. Sabe? De eu pessoalmente não gostar, mas eu sei que é aquilo que atende ao cliente, ao que ele pede e ao mercado dele, né? Porque também não adianta só atender o gosto. Eu fiz um projeto sinestésico para uma assessora de imagem. É muito interessante essa coisa do projeto sinestésico, porque a sinestesia, você tem o cheiro da cor. Né? Então, o laranja tem uma cor, o azul tem outra, o verde tem outra. E nesse projeto especificamente sinestésico, reportando a tua pergunta, eu diria que 50% da entrega eu não gostei de nenhum cheiro. Assim, 50% do projeto. A cliente amou. Claro. Mas eu não me identifiquei com aquilo. Né? Por exemplo, eu jamais usaria a cor laranja com aquele cheiro, entendeu? Entendi. Mas a cliente quis aquilo. Então, eu sempre digo, é tão íntimo e particular esse universo olfativo que não há brecha para discussão. Eu não discuto cheiros. Entendi. Se a cliente gostar, porque daí o que acontece? Ela recebe depois do contrato, lá voltando à tua pergunta, aí faz a chamada, daí recebe o contrato, a proposta, volta o contrato assinado, volta a ficha de briefing preenchida, aí esse cliente vai em 21 dias, que é o tempo que eu tenho, ele vai receber via Sedex 3 criações olfativas fundamentadas no briefing dele. Observe que eu não uso a palavra amostra. Né? Por que eu não uso a palavra amostra? Porque daí eu tenho muitas vezes clientes que dizem assim, puxa vida, mas a outra empresa me mandou quase 20 amostras. Falei, pronto, então nós vamos voltar aqui e vamos começar com a falácia. Porque se você recebeu 20 amostras, já estavam prontas.
Se estavam prontas, não foram criadas. Adoro, Janice. Então, nós estamos falando de uma coisa que você comprou falsamente. Porque se você recebeu 20 amostras, isso já estava pronto. Claro, como é que a pessoa desenvolveu 20 identidades exclusivas? Não, em um tempo recorde de 5 dias. O tempo então, do SEDEX. Daí eu digo, não, querida, certamente tem alguma coisa errada aqui. Então, eu sempre volto. Vamos começar com o processo do tempo. Sim. Eu, perfumista, te digo, não há como desenvolver 20 criações olfativas, conforme é a minha semântica, em 5 dias. Sim. Isso não existe. Sim. Então, isso aí, me desculpe, você está sendo enganada. Sim, claro. Então, é isso também que a gente tem nesses 18 anos que eu te digo apagando incêndio, é porque, bem, eu morei na Inglaterra há muito tempo, lá já era, há 18 anos atrás, já estava um boom do sensorial olfativo, que o aromático me acompanha desde lá, porque minha formação de aromaterapia clínica foi lá. Essa história é ótima. O que acontece? Eu percebo que lá estava tudo isso. Agora, aqui, aí quando vira moda, também é muito perigoso isso do boom de mercado, essa coisa de, vou achar um bico para fazer, então vou fazer uns cheirinhos do fundo de quintal, aí faz um cheirinho. Nossa, em vários podcasts a gente falou sobre seguir tendência e sobre popularização de coisas sérias, sobre temas que popularizam, mas não é o problema popularizar, o problema é banalizar. Banalizar. Né? Aí eu concordo. Essa é a palavra certa. Então, a gente até falou sobre neurociência, daí o professor doutor, né, ele falou que nem quer mais falar desse termo, porque agora virou neurotudo. Neurotudo. E aí ele que é doutor, neurogastronomia, neuro não sei o quê. 40, 50 anos, não aguenta mais. E depois a gente falou o próprio marketing digital, que pelo amor. Então, assim, vários podcasts foi aparecendo, sabe? Essa questão da banalização de coisas sérias, né? De temas a palavra muito apropriada para o que está acontecendo, eu diria que em vários segmentos, né? Porque Milena, no teu segmento deve ter gente achando, Janice, que ótimo, você tá bombando porque agora o olfativo tá na moda. Mas, na verdade, eu já sei como é que é. Você sabe, né? Eu já penso que não. Na verdade, meu Deus, agora entrou um monte de gente que não faz a mesma coisa do que eu, achando que faz ou confundindo o consumidor a achar que é a mesma coisa, aí vira uma maçaroca, uma confusão. Menina, eu não sei... querer, sob parte alguma, aparecer soberba ou coisa assim, mas eu estou num estágio do meu trabalho que tem projetos que eu já estou recuando, agradecendo o contato, mas não estou mergulhando naquilo, porque há um distanciamento, digamos assim, de entendimento, né? Entre o meu trabalho, o meu propósito e a minha entrega, que esse cliente lá do outro lado não vai entender. Claro. Então, não adianta. Então, é melhor pararmos na primeira chamada, agradecer o contato, e eu sempre indico outras empresas. Claro. E daí eu já sei que aquele perfil é para elas. Claro. Eu não tenho essa preocupação, porque quando você tem quase 20 anos de empresa, eu sempre digo assim, você já plantou. É verdade. E isso ninguém te tira. É verdade. Eu sempre digo, conhecimento ninguém te tira. Então, é melhor eu ficar em quem me entende, já busca no diferencial, porque as nossas redes sociais estão muito interativas. Inclusive, eu coloquei ali nos destaques do Instagram feedbacks de clientes. Eu coloco também nossas notas no Google, que nós temos nota 5, com todos os comentários das clientes. Que daí eu sempre digo, os clientes falam por nós. É verdade. Não tenho que ficar eu ali me provando que isso e que aquilo. E eu acho assim, né, Milena, quem realmente busca um projeto sensorial olfativo sério, né? Eu acho que por si só ele já faz essa seleção. Eu também acho. Não tenho mais essa preocupação de ficar... Eu também acho. Eu acho que vai buscar uma coisa séria, assertiva. Quem já pesquisou, já viu, já tem o nível de amadurecimento necessário. Exato. Né? Eu concordo. E até pelo fato de você enviar 3 opções, já mostra para mim muita coisa, como você mesma falou, da maturidade do trabalho, né? Porque, assim, não é pouca opção, ou seja,
você não está enviando uma só, você não está sendo impositiva. Não. Mas também, Janice, a gente que trabalha com conceito é como marca, né? Que às vezes o cliente quer mais do que 3 opções. Gente, não. Assim, eu não estou gerando desenhos aleatoriamente, porque Aí você isso, falou tudo, né? Então, assim, a gente também não envia mais de 3 opções, porque Eu acho curioso demora para fazer uma marca. Você já está enviando 3, entendeu? Eventualmente, dependendo do quanto o briefing é fechadinho, a gente às vezes envia 2 opções. Sim. E também vou te falar, sem querer ser soberba, como você disse, que a gente também chegou num ponto que se o cliente pedir mais do que isso, assim, reveja o briefing. Por favor. Entendeu? Porque... E até teve um dos convidados, não me lembro qual, que até falou sobre você também não deve dar muitas opções para o consumidor. Aí ele estava falando em linhas gerais de produto, tá? Mas que ele falou até de cardápio, quando tem 60 sabores de pizza, você confunde o consumidor, tal. Imagina com 20 amostras de cheiro, você mais confunde o cara do que direciona. Não, eu acho muito curioso que às vezes eu tenho que explicar, é bem pertinente esse parênteses, daí eu digo assim, né, Milena, eu estou enviando 3, certo? Que eu quase me mato lá para fazer. Porque, olha, vou te dizer, não é fácil. É um trabalho, não é difícil. Claro. Tá? Tem muitas, porque eu assino as fórmulas, daí o meu chefe do laboratório executa, mas eu quero dizer com isso que até eu escrever tudo é difícil. Claro. Tá? Então, essa sintonia de equipe interna também, às vezes, dá uma trabalheira, porque às vezes eu escrevo uma coisa e não entende outra. É que nem eu brinco com ele, não vamos dar uma de show e a Xuxa, eu sou a Xuxa, você é o show. Tá? A Marlene Matos, né? Eu brinco com ele, que ele é meu Marlene, ele morre de rir. Bem, daí eu digo assim, não dá, porque as pessoas têm que entender que se eu estou mandando 3, Milena, é para gostar de uma. Exato. Sabe o que elas querem? Elas querem as 3? Não, os clientes. Muitas vezes, mas eu só gostei de uma. Eu falei, mas é de uma que você tem que gostar. Entendi, ela queria gostar das 3. Eles pensam que tem que gostar das 3. Tá. Não, eu falei... porque são diferentes, Exato, né? Eu falei, mas eu só gostei de uma. Eu falei, bingo, é essa. Ele falou, não, mas é que eu queria, eu pensei que era das 3. Não, você acha que a tua empresa vai ter 3 assinaturas? Entendi. Se eu mando 3, é para você escolher uma. E porque elas são diferentes. Agora tu imagina se eu mando 20. Tu mais confunde do que direciona. E se você é especialista, você tem que direcionar. Pois é. Né? Se é para deixar esmo, deixar solto, então não precisaria contratar perfumista. Claro, vai no balcão e compra, como eu sempre digo, a fragrância que você quiser, e você não precisa da Good Smell para nada. Adoro! Mas é verdade. Maravilhosa. E a Good Smell tem alçada de produção, como que tá isso hoje para atender esse tanto de projeto customizado? Porque assim, a ideia é que seja cumulativo os teus clientes, né? Que você faça a identidade, depois a Good Smell vai ao longo do tempo produzindo. Vamos produzindo com muito sucesso. A fidelização é grande. Nós só em contrato sempre colocamos lá que temos fidelização com o nosso laboratório por 24 meses, mínimo. Né? Só que em 19 anos que vamos ter agora, ninguém mudou. Entendi. Porque eu acho que o cliente, justamente nesse ponto de quem está com a Good Smell, eles gostam disso, né? Para que eu vou mudar se a fórmula foi feita ali, né? E tá dando certo, sendo bem atendido, para que mexer em time que daí tá vai ganhando. Ter que mudar todo mundo, então eu acho que bacana. Mas isso. O que tu quer dizer, é interessante você falou, o que tu quer dizer é que depois de 24 meses eu poderia pegar aquela fórmula e fazer com outro laboratório. Sim, a gente libera a fórmula em 24 meses, se quiser. Que legal. A gente deixou isso democraticamente junto ao nosso jurídico, porque eu parto de um princípio, né, Milena, você não tem que amarrar cliente. Eu sempre falo isso aqui na agência também. Não tem que amarrar cliente. Eles têm que ser fiéis por opção, não por contrato. Lógico. Né? Então eu já dou essa liberdade, o que soma muito a nosso favor, sabe? Uhum. Eu acho que é por isso que ninguém mudou. Porque eles devem pensar bem, se ela está dando liberdade, certo? Não tem medo de que nada. eu saia. Porque daí eu acho que isso é bacana, porque quando lê o contrato muito já entende que a gente tem as portas abertas, muito sabe? Bom. E também dá, por mais que seja legal, que seja bom o teu serviço, eu acho que o contratante também se sente mais confortável, né?
Tudo aquilo que você não é refém, por exemplo, a empresa de telefonia quer te amarrar por 36 não meses. dá. Por mais que a oferta seja boa, quer me amarrar, eu já não. Eu também. Entendeu? Eu Tenho parto ódio muito. de fidelidade. Eu acho que isso aí você falou bem. Que se tem uma coisa que em serviço já tentam me amarrar, eu não quero. Tá Então, isso que eu acho que eu entendi certíssima. na minha empresa e desde o começo eu faço assim. Legal. Deixa eu te fazer outra pergunta do que você estava falando. Eu fiz umas anotações aqui. Bom, a gente, por exemplo, quando fala em loja, né, identidade olfativa de varejo, a gente está pensando num público passante, que, ou seja, entrou na loja, sente a identidade, sente o cheiro, agrada, fica ali meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo, vai embora. Ok. Como que funciona para o colaborador? Ou seja, traduzindo leigamente, o cheiro acostuma? Nós temos a saturação olfativa, né? Acomodação olfativa. O que é a acomodação olfativa? É você estar num ambiente que foi implementado um projeto olfativo sensorial e temos ali os funcionários, a equipe. Né? Então, a sensação que esses funcionários vão ter depois de 5 a 10 dias é que não tem nada no ambiente. Porque o olfato acomodou. Tá. Né? Não decodifica mais aquilo como uma experiência, aquilo já foi sentido. Tá. E ele está ali todo dia. Então, muitas vezes, eu já tive clientes, até nós em comum, de chegar assim, não estou sentindo o cheiro e tal. Eu chego lá e falo, ele achou que estava... Tá bombando esse cheiro, eu cheguei aqui agora, tá ótimo. Ele fala, então já me acostumei e tal. Então, essa explicação a gente também dá. Cuidado, por exemplo, tem empresas que a gente já, a primeira coisa, olha, depois, né, de um tempo, quem está diariamente na empresa vai dizer que não sente mais. Mas isso é bom, porque senão tu ia enjoar do negócio. Claro que nós temos sempre, né, Milena, a coisa da orientação. Um cheiro, uma identidade, uma ambientação. Eu sempre digo que ela tem que estar de pano de fundo. Você não tem que gritar com esse ambiente, porque tem ambientes que daí é um outro erro crasso da análise. As pessoas pensam que você fidelizar cliente pelo cheiro é você encher de cheiro, aquele spray, aquela loja, que quanto mais forte, mais vai vender. É aí que está o erro incrível, que a gente já teve que apagar incêndio em shoppings, onde as pessoas não estavam mais suportando tanto cheiro fora no corredor. Tu contou, menina, na palestra que eu fui, eu até ia te pedir para tu contar isso, que começou uma guerra de lojas, né? Sim. Todas as lojas, ir na porta, espirrar para entrar na minha loja. Sim. O shopping não proibiu, você proibiu, falou, né? Mas daí tivemos que fazer uma carta para todos os lojistas. Aí o ponto que eu quero chegar é assim, você viu como falta entendimento? Que as pessoas pensam que cheiro, você tem uma identidade, você não pode o funcionário estar colocando num corredor, porque aquele corredor já não é mais tua loja. Aquilo é do consumidor do shopping. E, aliás, se o shopping tiver a sua identidade olfativa, gente, é uma sobreposição. Não, mas daí é que está, não deu nem para fazer. Não deu nem para fazer. Não, porque enquanto eu fui fazer a minha consultoria, eu tive que explicar, eu só vou conseguir trabalhar em campo neutro se eu fizer essa limpeza. Como não fizeram, eu não fiz. Claro. Né? Claro. Então, o que ele conseguiu só com a minha mentoria? Que parassem de espraiar para fora. E aí tu fez essa Mas carta. eu voltei lá depois de 15 dias. Já tá tudo igual. Então eu falei, eu não vou colocar a minha empresa no meio disso. Porque senão daí vai dizer que não está funcionando o cheiro do shopping, porque são muitos cheiros. Muitos cheiros. Muitos. Não, e se torna perturbação, fora o cheiro de pão né? de queijo e de café que estava ainda lá fazendo uma mistura no meio do negócio. Com certeza, porque agora tem uns quiosquinhos no meio do shopping, não é só mais na praça de alimentação, né? Sim, daí o cheiro do café, ele tira muito. E dos cachorros. Ai, olha, guria, aquilo ali, nem uma equipe de perfumista resolve. É o carnaval olfativo. Foi o carnaval olfativo. Eu adoro esse termo porque ele me explica bem. É o carnaval, né? Mas tá... E aí é tudo, né? Se tornam, assim como algumas falas se tornam ruído, muito olfato, muito estímulo ao olfato, isso perturba, né? Muito. Meu Deus, é um cheiro aqui, outro cheiro lá, já é uma confusão mental. E depois você tem que pensar que, desculpa até, assim, não sei se eu estou exagerando, mas acho um pouco de desrespeito ao consumidor. Eu acho também, eu acho. Porque eu considero que você tem que entender, se você tem uma loja, se tem um espaço comercial,
tudo mais, você tem que ter o cuidado de saber com que grau de recepção você vai estar atendendo o teu cliente, entendeu? Com certeza. Você não pode simplesmente colocar, bombar de cheiro ali, a pessoa tem que ir embora. Eu já fui, né, de 2. É que tudo que é impositivo incomoda, né? Exatamente. Então a música ambiente se torna ruído, o cheirinho ele se torna o incômodo. A música alta, o cheiro ruim, a luz super forte, você fica incomodada porque é uma linguagem que a luz na ambientação sensorial, em projetos corporativos, é a primeira coisa que eu observo. Que daí eu chamo e sempre digo, olha, para alguns momentos nós vamos ter que mudar esse spot. Você acaba extrapolando a tua área, né? Tu acaba dando consultoria. Porque eu não posso colocar o meu cliente, na hora que ele for escolher, vamos supor, uma loja de roupa, aquela luz branca em cima do cliente, entendeu? Isso dá vontade de ir embora. Por mais que o cheiro seja bom. É verdade. Então, essa coisa de ambientar, né, os provadores, ter aquela luz indireta, daí só ter uma lá na hora de focar a roupa, deixar a opção do cliente acender. Né? Agora eu quero me ver bem, então deixa eu acender. Isso é bacana. Eu estou de noite, deixa eu apagar, ver se eu gostei da roupa de noite. E pelo fato do colaborador acostumar, então, nesse período até ele acostumar, você já treinou sobre quantidade, né? Porque ele perde a medida. Sim, daí, claro, por isso da importância, principalmente na hotelaria. Por isso que o treinamento ele é alinhado a cada 6 meses. Cada 3, eu não deixo. Os meus clientes de Curitiba recebem a minha visita inusitada da hora para noite. Quando eles vêm, eu estou lá dentro. Tu faz cliente oculto. Maravilhoso. Tipo, cheguei. Auditoria hoje. Entendi. Chego, como quem não quer nada. Para ver se está acontecendo. Entendeu? Legal. E muitas coisas eu tive que corrigir. Até porque, por ser de uma forma ou de outra, eu imagino que você tenha os 18, quase 19 anos de empresa, muito por indicação, né? Bastante. Atualmente, então, tá só por indicação. Muita indicação. O que me tranquiliza, sabe? Porque eu acho que quando um cliente vem indicado... Claro. É um cliente mais quente. Ele é mais quente e ele já tem uma noção do teu grau de experiência também. Da tua entrega, do teu... Então, eu acho que essa segurança gera resultado. Com certeza. A indicação é boa para os dois lados, Eu também acho. E, Janice, eu acho que a gente até está quase encaminhando para o final, mas eu achei tão lindo saber sobre a tua experiência em Londres. Se tu puder contar rapidamente, assim, porque talvez algumas pessoas da área da saúde também estejam nos assistindo, né? Não só da área de hotelaria e comércio e corporativo. E quando tu contou isso, eu percebi que você meio que tranquilizou tinha donos de clínicas odontológicas ali, tinha uma dona de clínica oncológica também, se não me engano. Então, e eu vi que quando você falou sobre como isso é cientificamente aplicado, com olhar para o paciente, etc., eles amaram. Então, eu queria que você contasse, sabe, como que foi a tua experiência lá. Sim, menina, na verdade, assim, a aromaterapia clínica, ela chegou na minha vida na Inglaterra, onde eu tive meu filho. E aconteceu que lá você tem o home care. Essas enfermeiras vão fazer massagem, elas vão te atender, né, no sistema de saúde da Inglaterra. E eu estava com muito enjoo até o 3º mês, assim, uma coisa que, meu Deus, né? E aí veio essa nurse, né, ela começou a me tratar com limão siciliano e laranja doce. E aquilo de manhã assim, foi melhorando tanto o meu estado emocional, o enjoo foi melhorando, a pele hidratando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu estou melhorando. Ela falou, isso é aromaterapia clínica. Isso atinge o sistema límbico, os cítricos combatem o enjoo matinal e é por isso que você está se sentindo melhor. E daí me formei e tudo mais. Nós tivemos aí no estágio no Hammersmith Care, que era um hospital, né, London, Hammersmith London, onde nós vamos fazer nossa participação pelo nosso instituto para doentes terminais, na época de AIDS, né, que já ainda chamava AIDS, não era HIV, e casos cirúrgicos de câncer, né, principalmente na área digestiva. Então, nós começamos a aplicar nos corredores, nos quartos, nos pés dos pacientes. Por exemplo,
um paciente com cirurgia oncológica gástrica, ele sente, principalmente pós-quimioterapia, ele sente muito enjoo, muito sono, muito mal-estar. Então, nós colocávamos camomila, limão siciliano, colocávamos laranja doce, colocávamos lavanda. No difusor? No difusor e nos pés, nas massagens nas pernas, né? Porque a gente não pode tocar, por exemplo, no terminal também de HIV, eram pacientes muito magros, claro. O terminal de HIV na época, né? Nos anos, eles eram muito magros, né? Então a gente não tinha como tocar fisicamente, então a gente aromatizava o quarto. Você não vai tocar num paciente de 36 quilos, entendeu? Você não vai mexer com esse paciente. O olfato, sim. Então eles respondiam muito bem, agradeciam, ficavam felizes, porque daí também a gente colocava muito cheiro de cravo, canela, porque isso dá, principalmente no HIV, ele dá uma vivacidade, tira daquela morbidez, né? Porque o terminal do HIV é terrível. Então eu digo que daí essa experiência ela trouxe muito bem assim a expressão terapêutica de como o olfato cura mesmo. Por isso que a psicoaromaterapia é um segmento que, dentro do trabalho da aromaterapia clínica, só cresce. Entendi. Né? Porque está comprovado o quanto isso responde a nível de pacientes, principalmente os terminais, os acamados, os idosos. Aí a gente sai do campo do branding e entra no campo da qualidade de vida. Porque casas de repouso. O idoso normalmente não é tocado. O idoso ele é deixado ao lado, né? É muito medicamento, né? Agora a coisa de você fazer um escaldapés, de você fazer uma aplicação de um óleo de semente de uva com lavanda, com gerânio, você não acredita a resposta que esses idosos têm. Com certeza. É uma coisa que, pelo fato, eu sempre digo, toque e olfato em equilíbrio, né? Principalmente porque o idoso, após os 80 anos, perde muito o olfato, né? Isso é uma há um declínio olfativo após os 18 anos, os 80 anos. Tanto que por isso que tem a orientação de não deixar idosos sozinhos em casa, com coisa no fogão, gás, não sentem. porque eles não sentem o cheiro, queima o gás, não sentem nada. Então nós colocávamos muito cheiro de alecrim, fazíamos muito massagens nesses idosos. Nossa, precisa ver a resposta, Milena, é uma coisa emocionante. Fora a humanização, assim. Né? Porque daí você consegue ter essa interação de que estão lá, às vezes, sozinhos. Nossa, e numa identidade olfativa para uma clínica, você une as duas coisas que eu acabei de falar, né? O branding com a humanização, o cuidado, a qualidade de vida. Sim. Devem ser projetos bem lindos. Nossa, eu quero ver se agora a partir de setembro ou até para 2024, eu foque mais nisso, porque eu estou num período, uma fase da minha empresa que eu estou selecionando agora alguns segmentos que eu quero aprofundar, porque às vezes o mainstream, a correria, né, do dia a dia te impede de você fazer uma análise do que é que agora você quer fazer. Porque e esse projeto da humanização na área de saúde eu quero fazer. Se identifica com ele, né? Tem algum segmento que tu mais atende hoje ou diversifica? Muito diversificado. Eu tenho desde lojas, clínicas, hotéis, eventos, brindes, eu tenho casa de chopp. Foi essa casa de chopp até em Marília, no interior de São Paulo, foi muito curioso, porque ele me pediu esse cheiro de chopp. Para vender, porque eles trabalham com coisas importadas, né? Com lúpulo importado e tudo mais. E daí eu consegui fazer esse cheiro que eu particularmente não gostei. É o que eu digo para você. Claro, que eu te perguntei. O cliente ele tem a concepção de que aquilo representa a marca dele. Ponto final. Ponto. Não tenho, entendeu? Eu não faço nenhuma interferência. E, normalmente, quando eu envio as 3 criações olfativas, eu sempre tenho a minha eleita. Só que eu não conto, para não tendenciar. Claro, aí tu faz uma aposta contigo mesmo. Eu diria que 70% dos casos bate. 70% dos casos. Principalmente no universo corporativo. Tu vê. Mas tá alta a tua taxa, então, de acerto. Tá mesmo. Antes de eu te agradecer, eu queria saber se tu quer deixar aí algum recado final, né, para o mercado, para os contratantes ou para os clientes, para quem cheira, para quem consome. O que você gostaria de deixar de recado ou sobre o teu trabalho, né? Enfim, fica à vontade para deixar o teu recado. Tá bem, querida. Eu, na verdade,
Eu quero mais agradecer nessa oportunidade de você estar aqui conversando contigo, que é uma pessoa que eu gosto bastante, e dizer ao público que busca verdadeiramente uma identidade séria, um trabalho que não esteja só fundamentado em valor, mas, sabe, em preço, mas em valor, que nós estamos abertos, somos de Curitiba, estamos aí, vai fazer 19 anos agora, e quem busca esse diferencial de fazer a sua marca, o seu negócio, tramitar por uma ferramenta de comunicação efetiva, séria, estudada, né? Estamos à disposição para fazermos esse trabalho. E como tu mesmo falou, né, falasse agora há pouco de Marília, um cliente de Marília, vocês estão em Curitiba, mas é impressionante, tu atende o Brasil todo, né, Janice? Sim. Tu tem mais clientes fora de Curitiba. Sim, eu tenho mais, nós temos um escopo muito grande, a gente atende o Brasil inteiro. Não, por isso que eu acho bom ressaltar, porque como o teu briefing é online e tal, depois você envia as opções, que eu esqueço como é que você chama. As criações olfativas. Criações olfativas, eu chamo de opções. As criações olfativas por Sedex, né? Eu mesma já vi uma caixinha linda. Sim. Né? Esse cliente que... Aliás, a gente tem mais de um cliente em comum. Mas esse cliente que até foi o segundo que você desenvolveu, uma caixinha preta com as 3 frascos, e daí você tem um manualzinho, um folheto que você ensina. Na verdade, eu tive que fazer essa carta vivencial, porque o que acontece, as pessoas na ânsia cheirando já saturam o olfato em 2 minutos, e eu preciso orientá-los que para cada opção você tem que estar num ambiente, você não pode estar gripado, as suas vias aéreas superiores não podem estar congestionadas, você tem que tomar um gole de água, um café. Eu li. Tem que baixar a ansiedade, porque normalmente a angústia é tão grande que já quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, o pessoal, assim, na ânsia, queria... Aí já confunde tudo, né? Ai, não sei, dá esse aqui. E você ensina, tem que ter uma pausa entre cada cheiro, né? Exatamente. Um trabalho muito sério, muito... Dá orgulho, por isso que eu te chamei. Então, eu queria muito agradecer você ter vindo. Obrigada, querida. Eu também adorei. E agradecer também aqui nossa equipe aqui do off, né? Como é que chama? Do backstage. Chiquérrima. E agradecer quem nos acompanhou e nos assistiu até aqui. Os teus canais, rede social é @Goodsmell. @Goodsmell Estúdio Olfativo, né? Estamos aí no Instagram. Temos aí o Facebook, que também tem uma página, no LinkedIn. Então, agora vamos estar no YouTube. Mas eu acho que agora o site também, né, da Goodsmell está muito interativo. O site e o Instagram são lindos, eu mesma vale acompanho. Vale a pena ver, acessar. Isso, aí entram em contato através desses canais. Então, obrigada, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal também, youtube.com/Projetual Comunicação. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.